Meus irmãos, que bênção, não é, irmãos? Glória a Deus, que maravilha. Coração de pastor, irmãos, é assim. Hoje pela manhã estava chorando no interior do estado, pois perdemos um pastor, um amigo. Estávamos chorando com a família enlutada e com a igreja de Estrela. Também perdemos irmã Áurea, uma serva de Deus por quem eu tinha uma grande estima ali no Pinheiro, foi minha ovelha há 40 anos. E eu não pude nem ir ao sepultamento da irmã Áurea, mas mandei pastor Agrimeron, e foi uma dor para nós, porque nós queríamos um bem muito grande à irmã Áurea. Paz seja sobre a sua memória, e também sobre a memória do pastor Nelson, que o Senhor recolheu ontem. Eu quero agradecer aos irmãos que mandaram os parabéns pelas redes sociais. Eu não pude nem responder, irmão. Eu sempre respondo. Eu sempre tenho esse cuidado de responder. Mas à tarde chegou a notícia, ontem à tarde, que o pastor adoeceu. Estava de viagem quando soube que ele adoeceu, e ontem que ele morreu. E eu não tive nem como responder aos colegas, pastores e à igreja o carinho, mas a todos a minha gratidão em nome do Senhor Jesus. Amém? E orem por nós. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de nosso Deus, nós vamos, dentro das nossas limitações, continuar meditando sobre o milagre do Pentecoste. O milagre do Pentecoste. Nós aprendemos a semana passada que o Pentecoste foi a última teofania, ou seja, a última manifestação de Deus em fogo, em vento, em sopro, com manifestações visíveis, como no Antigo Testamento. O único sinal que ficou, qual foi? Quem lembra? Que continua no período da história da igreja. Qual foi o único sinal? O sinal de falar em outras línguas. Amém. E nós falamos, irmãos, que existe glossolalia, nós falamos que existe xenoglosia, glossolalia, xenoglosia e xenolalia. Glossolalia é falar num idioma que você não conhece pela inspiração de Deus. É glossolalia no grego. Xenolalia é você falar em línguas estranhas que você não conhece, em línguas desconhecidas, mas que tem alguém no recinto que conhece. É xenoglosia. E xenolalia é falar em línguas estrangeiras aprendidas em uma escola, em uma faculdade, em um instituto de línguas. Então, nós pentecostais, nós desfrutamos desta graça de Deus, de falar em outras línguas, conforme, lá em Atos diz, conforme o Espírito Santo concedia que o que, meus amados irmãos? Falassem. Glória a Deus. Depois nós vamos ver que esse dom não se restringiu ao dia de Pentecoste. Não se restringiu. Na Bíblia tem várias vezes quando essa graça de Deus se repete. E eu vou adiantar para vocês, Pedro disse, essa promessa é para vós. Foi assim ou não foi? É para vós, é para vossos filhos, é para tantos quantos estão longe e para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o Pentecoste não é somente para o dia de Pentecoste, mas isso não é hoje que nós vamos meditar. Será em outra ocasião, com a ajuda de Deus. Então, irmãos, o dom de línguas, eu comecei a semana passada a dizer a vocês que já estava profetizado no Antigo Testamento, em Isaías 28, 9 a 12, eu não vou ler, quando o profeta disse que por gente de outros lábios falará o Senhor a este povo. E Paulo disse que a profecia era bifurcada, referia-se à língua estranha dos babilônicos, que os judeus não entendiam, e referia-se também ao dom de línguas que Deus iria manifestar na igreja, conforme Atos 14, 21, que não deu tempo de ler semana passada. Por favor, Atos 14,
Perdão, 1 Coríntios 14, 21. Desculpe, 1 Coríntios 14, 21. Citando a profecia de Isaías 28, 9 a 12. Por favor. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Volte, por favor, na tela. Está escrito na lei. Por que Paulo disse na lei se foi no profeta Isaías? Porque muitas vezes todo o bojo do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é chamado de quê? Lei. É uma forma de chamar. Bem-aventurados aqueles que andam na lei do Senhor. Está se referindo a qual texto? Este versículo, bem-aventurados aqueles que andam na lei do Senhor. Está se referindo a toda a Sagrada Escritura. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Então, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. Então Paulo está dizendo que o dom de línguas já estava profetizado pelo profeta Isaías. Isaías já avisou que Deus iria falar com a igreja através da manifestação da graça da glossolalia. Amém? E Jesus também avisou, São Marcos 16, Cristo, antes do dom de línguas se manifestar, o Senhor Jesus na sua despedida, quando ia voltar para o Pai, ele falou desse dom precioso. Glória a Deus. Por favor, São Marcos 16 e 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Muito bem. Estes sinais, disse Jesus, seguirão a quem, meus amados irmãos? Aos que crerem. Eu tenho uma observação a fazer à igreja. Ultimamente, tem algumas Bíblias que no rodapé deste texto diz assim: este texto acima não faz parte de muitos manuscritos mais antigos. Querendo dar a entender o quê? Querendo dar a entender que isso aqui foi uma inserção posterior. Querendo dizer que Marcos 16, de 9 a 20, foi um adendo que fizeram posteriormente. Algum escriba fez um adendo, fez um apêndice. E querendo dizer que esse texto não é inspirado. Eu quero dizer, a igreja de Deus, não vá nesta onda. Não vá nesta onda. Porque os pais da igreja antiga, os primeiros pais da igreja, como Irineu, já citava esse texto como canônico. Essas palavras de que Marcos escreveu. Então, se alguma Bíblia, algum manuscrito não tem, é problema de não ter. Mas este texto é inspirado pelo Espírito Santo e foi Jesus quem falou. Estão dizendo que esse texto não é original. Estão dizendo que a história da mulher adúltera não é original. Estão dizendo que essa palavra, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, do Pai Nosso, não é original. Daqui uns dias, irmãos, pelo gosto desse povo, vai ficar somente a capa da frente e a capa de trás da Bíblia. Pelo gosto deles, vai ficar só a capa da frente e a capa de trás, não é? Porque o alvo do diabo é desacreditar da palavra de Deus, amém? Mas Jesus disse: estes sinais seguirão a quem, meus amados irmãos? Aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e o que, irmãos? Falarão novas línguas. Então, o Senhor Jesus já havia avisado que esse dom haveria de se manifestar no dia de Pentecoste. Então, irmãos amados, pastor Isualdo, e essas línguas que se fala quando é batizado no Espírito Santo? Essas línguas, elas são evidência inicial. Na teologia pentecostal, falar em línguas não é o ápice. Falar em línguas não é o ápice da vida cristã. Falar em línguas é evidência inicial. O que é uma coisa inicial? Me ajudem a entender. Inicial é uma coisa que está apenas o quê, irmãos? Começando. Ah, irmão, Jesus me batizou com o Espírito Santo e eu falei línguas e que bênção. Meu filho, isso é somente o quê, meus irmãos? O começo.
É o início, tem muito caminho para andar, tem 9 dons ainda para você buscar. E tem o fruto do Espírito, que para você alcançar os 9 aspectos vai dar trabalho. É só o começo. O dom de línguas é só. Por isso que a teologia pentecostal diz que é a evidência, não é a prova, é a evidência inicial. É só o começo. Tem crente que é batizado com o Espírito Santo e ali para. Ali ele para. Ele acha que foi o topo. Ele acha que foi as nuvens. Não, meu irmão. Isso é só o começo. Mergulhe mais, que ainda tem águas mais profundas para você desfrutar de Deus. Então, irmãos amados, glória a Deus. O pastor, essas línguas, irmãos, as línguas do batismo com o Espírito Santo, elas não são propriamente mensagens para a igreja. Não, as línguas são apenas uma evidência inicial e geralmente elas são louvores a Deus. Elas são louvores a Deus. Vamos ver isso em Atos 2:11. Quando houve um fenômeno de xenoglosia, que quem falava a língua não sabia o que era, mas tinha gente que entendia que língua era. Então vamos ver aí, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar o que, irmãos? Das grandezas de Deus. Olha, irmão, quando você é batizado no Espírito Santo e você fala em outras línguas, a Bíblia diz que você está falando das grandezas de Deus. Você está magnificando a Deus. Você está exaltando. A evidência do batismo do Espírito Santo em línguas é para glorificar a Deus. Por isso que geralmente a gente começa dando glória a Deus em português. E continua dando glória a Deus, falando das grandezas de Deus em outras línguas. Amém? Vamos confirmar isso em 1 Coríntios 14:2. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 14:2. Glória a Deus. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em seu espírito fala de mistérios. Amém. Então, irmão, nós vemos aqui que quem fala em língua não fala aos homens. A língua do batismo, a não ser que seja o dom de variedade de línguas. Se for o dom de variedade de língua, é diferente. Precisa intérprete. Por exemplo, eu estou aqui pregando e de repente um irmão se levanta, ou uma irmã se levanta, falando em variedade de línguas, que é outro caso que nós não temos tempo de estudar hoje, mas está em 1 Coríntios 12. Então a igreja para e vê que aquela mensagem não é falando com Deus, é uma mensagem para quem? Existem 2 falas de línguas, uma fala de língua vertical e uma fala de línguas horizontal. A fala de língua vertical é falando em mistérios com quem, meus irmãos? Deus. Com Deus. Por exemplo, eu estou pregando e de repente há um derramamento do Espírito e todo mundo fala línguas. Mas essa língua não é mensagem, é uma exaltação, é a igreja glorificando a Deus, é a igreja exaltando a Deus. Então quem está falando não está falando aos homens, mas está falando a Deus em mistério. Agora, se levanta alguém na igreja entregando uma mensagem em línguas, aí o apóstolo disse, tem que haver o quê? Se entrega à igreja uma mensagem em línguas, tem que haver o quê, meus amados irmãos? Interpretação. Porque se não houver intérprete, você levanta, fala em línguas para a igreja, mas não há o dom de interpretação, não vai servir para a igreja. Não vai servir, vai atrapalhar a mensagem e não vai ter nenhuma edificação, porque ninguém entendeu o que você falou. Então, quando é mensagem, quando é língua estranha com Deus, não atrapalha nada. Agora, quando é língua estranha com a igreja, então Paulo disse que é necessário que haja o dom de interpretação. Entendam bem isso. Mas o batismo com o Espírito Santo geralmente não é mensagem para a igreja. Diz a Bíblia que eles falavam de quê? Porque o que... vamos voltar para Atos de número 2:11. Atos 2:11. Cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê, meus irmãos? Das grandezas das de Deus. grandezas de Deus. Então, quando você estiver orando e você der uma rajada de línguas, você está falando das grandezas de Deus, está adorando a Deus numa linguagem espiritual. Quem pode dar glória para o nome santo de Jesus?
Então, quando você está falando de língua, você está falando de quê? De acordo com Atos, você está falando das grandezas de quem, meus irmãos? De Deus. Está falando em mistério com Deus e falando das grandezas dele, das glórias dele, da sumidade que ele é. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos amados, muito bem. Agora vamos ver uma outra coisa que aconteceu no dia de Pentecoste. Atos 2 e 6. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia. Para que é o Pentecoste? Atos 2 e 6. Pode ser na vida, só não pode ser na morte, glória a Deus. E quando se ouviu o rugido no céu por cima da casa, multidões vieram correndo para ver do que se tratava e ficaram espantadas ao ouvir seus próprios idiomas falados pelos discípulos. Agora vamos na velha corrigida. E correndo aquela voz, pelo que me consta, essa palavra aquela voz era para ser com acraseado. Mas, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava o quê, meus amados irmãos? Confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, observe. O Pentecoste é para atrair o povo para a palavra de Deus. A igreja pentecostal, quando ela nasceu, não havia essas leis que existem hoje. Não havia essas leis que existem hoje. De certa forma, a gente compreende, mas também tem coisa estranha, que é bloqueando as igrejas. Há leis no mundo inteiro. Já na Espanha, já se pensa em fazer uma lei, ou já tem um projeto, para que as igrejas sejam feitas fora da cidade. Não querem mais igreja dentro da cidade, sob a alegação de não perturbar o silêncio do vizinho. Então, já na Espanha já existe esse projeto, e no mundo todo, eles querem banir a igreja da sociedade. Os irmãos vejam que quando se faz um condomínio, eles não querem o que lá dentro? De nenhuma religião, não querem o quê? Igreja, culto. Não querem, Que é justamente para banir. O objetivo é banir. Pode ter dança. Eu resido em um condomínio que de vez em quando tem uma farra. Glória a Deus. Alguém faz uma farra, é um telebebê e tal, e eu não vejo ninguém dizendo nada. Mas se fizer um culto, uma vez tinha um culto, os irmãos fazendo um culto lá perto do condomínio, com som, e o som entrava no condomínio. E alguém mandou saber se era na minha casa para parar. Glória a Deus, sou o pastor. Vai na casa do pastor, essa zoada deve ser lá. E foram lá, e não tinha culto nenhum, voltaram com a venta mexendo. Glória a Deus. O culto era fora do condomínio, porque não querem mais a palavra de Deus. Essas leis, elas são leis que têm coisas por trás, aparentemente inofensivas, aparentemente não é perseguindo a religião, mas quem tem visão entende que tem alguma coisa por trás. Então, meus amados irmãos, mas o objetivo da manifestação é qual? Qual o objetivo de Deus se manifestar através das línguas estranhas, através do barulho? Está aí. E correndo aquela voz, ajuntou-se o quê, meus irmãos? Uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em quê, meus irmãos? Na sua própria língua. Irmão, o Pentecoste, as manifestações pentecostais, elas têm um único objetivo: atrair as almas para a palavra de Deus. Não é só para fazer barulho, não é só para gritar, não é só para fazer estardalhaço, não. É que esse barulho tenha um poder sobrenatural que atraia as almas para Cristo. Os irmãos sabem que fazia pouco mais de 50 dias que aqueles mesmos judeus tinham feito o quê? Aqueles mesmos judeus que correram para ouvir a palavra, há 50 e poucos dias atrás, o que era que eles tinham feito? Tinham matado quem? Jesus. Tinham matado Jesus. Agora, o poder do Espírito atraiu. E eu ainda alcancei esse tempo, que o Pentecoste atraía. Quem é mais velho do que eu, ou da minha idade, lembra que quando Jesus batizava com o Espírito Santo, as pessoas corriam para a porta da igreja. Quem alcançou esse tempo? Corriam para a porta da igreja para ver. Lá em Palmeira dos Índios, em 8 de agosto de 1976, eu era adolescente,
já vão fazer 50 anos para o ano. Eu vi isso, no próximo ano vai fazer 50 anos, que nós estávamos na catedral, um grupo de jovens, quando numa escola dominical festiva, dia de missões, na Assembleia de Deus, o Senhor derramou o seu Espírito, e foi um barulho tão grande. Naquele tempo a igreja era pequena, tinha pouca gente, mas o barulho foi tão grande que espalhou-se pela cidade, da redondeza ali. E a gente não era crente, e corremos, vamos lá, quer aqui na igreja dos crentes? Correu os jovens que estavam na porta da igreja católica, correram para ver. E no caminho que a gente ia para a igreja, a gente via mulheres com papeiro na mão, mexendo o gogó da criança e correndo para ver também o que era. Outras senhoras com pano de prato no ombro, correndo para ver o que era. E a porta da igreja ficou fechada, mais ou menos perto de meio-dia, a porta da igreja ficou fechada de gente. E o Senhor batizando no Espírito Santo. Aleluia! E vi isso em muitos outros lugares. Vi isso em muitas outras ocasiões. Uma vez houve uma festa em Giraldo Ponciano, foi uma coisa pitoresca, para você aprender essa, para você contar por aí afora. Aconteceu uma coisa pitoresca lá. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo e um homem que não era crente entrou para ver o que era. Um homem que não era crente entrou. Mas quando ele entrou, aí veio uma multidão e fechou, e ele nunca tinha visto aquilo. E um crente falava a língua do lado, outro falava línguas do outro, outro se alegrava, outro batia palma. Ele foi se assustando e deu vontade de correr com medo, glória a Deus. Aí foi para a porta lateral, a porta estava entupida de gente. Foi para outra porta lateral, a porta obstruída. Tentou passar no corredor, o corredor estava cheio. E ele ficou tremendo, pensando que os crentes iam pegá-lo, glória a Deus. Aí ele saiu de ré, assim, tinha uma parede, ele se encostou na parede, levantou os dois braços e disse, fechou os olhos, disse, não devo, não temo, seja o que Deus quiser. Não devo, não temo, seja o que Deus quiser. Ele pensou que os crentes iam pegá-lo. Lá em Delmiro Gouveia, uma filha de um diácono veio da Alemanha, era brasileira e casou com um alemão. E o alemão nunca tinha visto isso, né? E lá em Delmiro, a igreja pequena na época, era uma igreja bem pequena, e o fogo pegou e o Senhor começou a batizar. E o alemão nunca tinha visto isso. E o alemão começou a se assustar e começou a ficar se espremendo no banco, com medo. Aí quando terminou o culto, ela criada na igreja, né? Aí na casa ele pálido. O que é que você tem que estar pálido? Eu pensei que eles iam me pegar, glória a Jesus para você. Mas não pega ninguém não. O fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Quem pode dizer glória para Deus, irmãos amados? Então, irmãos, mas o objetivo do Pentecoste é atrair. Porque Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele testificará de mim. Glória a Deus. Então a função do Espírito Santo não é atrair as almas para si, é atrair as almas para Cristo. Na Bíblia viva diz assim, e quando se ouviu o rugido do céu por cima da casa, multidões vieram correndo para ver o que se tratava. A Bíblia de Jerusalém diz, com o ruído que se produziu, a multidão correu. A King James atualizada diz, ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas. Aleluia. Então, irmãos amados, o verdadeiro Pentecoste atrai as almas. A multidão correu para ver o que era. Louvado seja o nome de Jesus. E ali aconteceu o milagre da xenoglosia, como nós vimos na semana passada. Cada um os ouvia falar em que, meus irmãos? Eles falavam língua estranha para eles, mas as pessoas ouviam. Haviam cretenses, haviam árabes, haviam do Ponto, da Ásia, da Panfilha, havia gente de todas as regiões, 16 países. E o Espírito Santo fez com que cada um ouvisse falar na sua própria língua. Para os apóstolos era língua estranha, mas para o povo era a língua do seu próprio país. Isso chama-se um milagre chamado xenoglosia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agora aconteceu uma coisa. Vamos ver isso no versículo 13. Glória a Deus. Versículo 13 tem uma revelação de Deus para nós aí. Atos 2:13, por favor. E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Aleluia. Irmãos, o Pentecoste sempre atraiu a zombaria. Repitam todo mundo, 1, 2, 3. Leiam esse texto, 1, 2, 3. E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Muito bem. Pentecoste sempre atraiu a zombaria.
Sempre. Tem alguém que vai ficar maravilhado, mas tem alguém que vai zombar, né? E ainda hoje a zombaria é grande, a crítica, o desprezo, né? Quando eu era novo crente, diziam que os crentes da Assembleia de Deus subiam pelas paredes, como lagartixa. Eu ouvi muito isso. Eles subiam pela parede. Outros diziam que nós éramos desequilibrados mentais. Outros diziam, alguns até diziam que nós estávamos endemoniados. Eu ouvi isso. Mas hoje não mudou. Se você acessar a internet, você vai ver blasfêmias. Você vai ver palavras ferinas contra o Pentecoste. Agora também tem uma coisa. Existe o Pentecoste legítimo e existe os falsos, os pseudos pentecostais. Na internet tem muita gente fazendo loucura, dizendo que é pentecostal. Tem coisa que parece até com religiões pagãs. Não sei se os irmãos já viram na internet, parecendo, né, uma roda de cigana, glória a Deus, né? E, meus amados irmãos, e essas coisas, todo mundo pensa que o Pentecoste é aquilo. O Pentecoste não é aquilo. O Pentecoste não é aquela palhaçada. O Pentecoste não é nem sei dizer, nem teria palavras para dizer. O Pentecoste é uma coisa santa. Mas a Bíblia diz que muitos zombaram, dizendo que eles estavam cheios de quê, meus amados irmãos? De mosto. O que é o mosto? O mosto é o vinho, né? O mosto é o vinho. Eles disseram que eles estavam embriagados. Então, irmão, quer dizer que quando você recebe o Espírito Santo, de qualquer forma, você fica no estado de êxtase. Você fica no estado, você não perde a consciência. Mas, de qualquer maneira, há um sinal, há uma diferença, não é? O batismo com o Espírito Santo tem evidências de que algo está alterado, né? Porque se os apóstolos tivessem ficado assim, tudo durinho, né? Tem gente que diz assim, irmão, não quero ser batizado com o Espírito Santo, e quando eu for batizado com o Espírito Santo, eu vou ficar bem quietinho. Amém. Mas o Espírito Santo vai lhe pegar e você não vai ficar quieto. Glória a Deus, né? Então, nós vemos aqui, se eles acharam que eles estavam embriagados, é porque o estado emocional deles estava alterado, né? Porque o Espírito Santo, ele mexe com o espírito, ele mexe com a alma é a sede das emoções, e ele mexe com o corpo. Levanta a mão, chora, glória a Deus. Isso depende muito do temperamento. Isso depende muito, existem vários tipos de temperamento. Tem o fleumático, tem o sanguíneo, tem o colérico, tem mais algum? E o melancólico. Fleumático, depende muito. E o Espírito Santo respeita você. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo e não faz muito barulho, vamos usar a expressão estripulia, glória a Jesus, né? Não faz. Ele fala línguas, ele levanta as mãos, ele senta, ele chora. Depende muito do temperamento, e o Espírito Santo respeita a cultura, respeita o temperamento. O Espírito Santo, já outros, né? Se você chegar, por exemplo, nos países escandinavos, eles não fazem o barulho que a gente faz. Se você chegar nos Estados Unidos, dificilmente uma Assembleia de Deus americana fará o barulho que nós fazemos. Por quê? Porque eles são de uma raça diferente, e eles não têm o sangue negro, eles não têm o sangue indígena, eles não têm o sangue africano que nós temos o sangue africano, nós temos o sangue indígena, nós somos uma miscigenação, eles não. Geralmente os verdadeiros americanos são descendentes de irlandeses, pessoas de sangue frio, e o Senhor batiza eles com o Espírito Santo? Batiza, mas dentro do limite. Agora, se você chegar na África, você vai a uma igreja nos Estados Unidos e você vai a uma igreja na África, tem diferença? Por quê? Porque existem fatores culturais, fatores emocionais, fatores de natureza, e o Espírito Santo respeita. Eu acho lindo o Espírito Santo. Ele respeita, né? Glória a Deus. Ele respeita a cultura, ele respeita o temperamento. Glória a Deus. Qual é o sinal? O sinal não é saltar. O sinal não é correr da igreja fora. O sinal é falar em outras línguas.
Se você puder falar a língua bem calminho, meus parabéns, glória a Jesus. Agora, se você for meio alvoroçado como eu, glória a Jesus, então não sei o que é que você vai fazer. Não é? Porque eu tenho sangue negro, eu tenho sangue indígena, eu tenho parentes ancestrais que eram descendentes de índios, eu tenho descendentes ancestrais que eram descendentes de negros, eu tenho descendentes ancestrais que eram descendentes dos mouros da Península Ibérica, sou dessa raça, e parece que também tem um pouco de judeu. Veja que salada terrível. Aí quando recebe o poder, a coisa é séria, não é verdade, irmãos amados? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo, o sinal não é o que você vai fazer. Agora, geralmente, a pessoa fica no estado alterado. Por quê? Porque ficamos no estado alterado, não no estado alterado no mau sentido, mas no bom sentido. Porque eles pensavam que eles estavam o quê, irmãos amados? Embriagados. E zombaram. Então não se incomode se zombarem de você porque você é pentecostal. Se zombar de mim porque eu sou pentecostal, eu fico todo ancho. Eu fico feliz. Você é um doido. Bom, no dia de Pentecostes disseram que eles estavam o quê? No dia de Pentecostes disseram que eles estavam o quê, irmãos e irmãos? Embriagados. Então, nós não somos melhores do que os apóstolos. Nós não somos melhores e eu não vou deixar de receber o poder do Espírito Santo com medo de zombaria, com medo de crítica. Quem quer o Espírito Santo mesmo que seja criticado? Levante a mão e dê um glória para Deus nesta noite. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, nem que digam o que quiserem dizer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diga o que quiser. Diga que está doido, diga que está desequilibrado, diga que está bêbado. Não é verdade? Agora, essas igrejas que zombam dos pentecostais, pouco fizeram pela evangelização. Pouco. Né? Pouco fizeram. Esse povo que zomba dos pentecostais, pouco fizeram. Quem foi que invadiu os sertões? Quem foi que invadiu a zona da mata? Quem foi que invadiu os ribeirinhos da floresta amazônica? Quem foi que invadiu o cerrado do Brasil? Quem foram esses que invadiram, pregando, sendo perseguidos, sendo criticados, sendo zombados? Foram esses pentecostais cheios do Espírito Santo de Deus. Há algum tempo, um rapaz deixou de ser pentecostal. Ele era obreiro da nossa igreja e deixou de ser pentecostal e se tornou um calvinista. E desprezou o batismo com o Espírito Santo. E a família dele aceitou Jesus numa brenha do sertão. A família dele aceitou Jesus numa brenha do sertão. E ele foi conversar comigo. E eu disse: meu filho, você agora é pentecostal? Mas eu sou não, pastor, eu agora sou calvinista. Eu digo: parabéns. Eu digo: meu filho, agora eu tenho pena de você. Seus pais aceitaram Jesus aonde? Ele disse: meus pais aceitaram Jesus lá numa brenha do sertão. Eu digo: se você fosse esperar que os calvinistas fossem lá, hein? Você não seria salvo, nem sua família, nunca. Quem foi lá nas brenhas do sertão há 70 anos foram os pentecostais cheios do Espírito Santo e falando em línguas estranhas. Quem pode dizer amém em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, irmãos amados, nada contra os calvinistas, são nossos irmãos, que o Senhor os abençoe. Eu estou falando de alguém que era nosso e abandonou a fé e se tornou uma pessoa cessacionista. Eu não diria nem calvinista, eu diria cessacionista, que não crê mais nos dons espirituais. Foi esse povo doido gritando que invadiu os engenhos, os povoados, os sítios, as brenhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu era jovem, nós íamos, a mocidade de Palmeira dos Índios, nós íamos a pé, saíamos 4 horas da manhã, cheios do Espírito Santo. Parava de lugar em lugar, fazia uma oração, um barulho terrível, assombrava o povo de madrugada, dos sítios, evangelizar lá em Rainha Isabel, Pernambuco. Glória a Deus, a pé. Glória a Deus, íamos evangelizar lá a pé. Hoje lá tem uma igreja do Ministério de Pernambuco, mas quem evangelizou lá foram os jovens de Palmeira dos Índios, a pé, cheios do Espírito Santo de Deus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, né? Então, o Espírito Santo, esse povo que grita, esse povo que é zombado, esse povo que é criticado, foi esse povo que levou a chama do Evangelho ao mundo. Não desprezando os outros irmãos, mas eu estou defendendo a nossa fé. Quem diz amém? Em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos,
nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele atrai o povo. Ele atrai o povo. Uns ficaram zombando, foi assim ou não foi? Agora vamos ver o versículo 12. Versículo 12, glória a Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Ah, irmão, enquanto uns estavam zombando, a maioria estava o que, irmão? Maravilhado. Alguém vai zombar, mas alguém vai ficar maravilhado com o poder de Deus. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus? Alguém vai zombar, mas alguém vai ficar maravilhado. Amém? Então nós não vamos deixar de ser pentecostais, porque alguém vai se zombar. Enquanto uns zombam, outros ficam maravilhados. Aleluia! Aleluia! Vamos levar o evangelho cheios do Espírito Santo, porque alguém vai ficar maravilhado. Eu fui procurar o que significa essa palavra maravilhado. Eu fui procurar os irmãos que entendem de grego. E no grego a palavra maravilhado quer dizer existemi, ou existemi. Não conheço bem a pronúncia, tem gente aqui que entende grego, poderá me ajudar. Existemi, que quer dizer extasiado, deslocado da posição, surpreendido, atônito, espantado, fora de si. Alguém vai zombar, mas alguém vai crer. Alguém vai ser atraído, alguém vai ficar extasiado. Dá para dar glória para Jesus, irmão? Quem quer uma igreja cheia do Espírito Santo, mesmo que seja zombado? Quem quer, dê um glória para Deus. Alguém vai zombar, mas alguém vai ficar extasiado. Aleluia. Aleluia. Se é poder de Deus, vai extasiar alguém. Eu contei aqui a semana passada que eu era criança, adolescente, nunca pensei na minha vida de ser protestante. Eu considerava protestante como seita. Eu fui criado estudando em colégio religioso, e diziam que protestante era seita, que protestante era da seita de Lutero, e eu fui criado vendo isso, e Deus me livre, eu queria lá ser crente, mas eu fui levado a uma igreja, Assembleia de Deus, lá em Palmeira dos Índios, na minha adolescência, e lá, num culto de mocidade, eu falei a semana passada, um jovem deu uma rajada de línguas estranhas. E aquilo ali entrou no meu coração, e eu fiquei extasiado. Enquanto uns acham que estamos bêbados, outros vão ficar o quê, meus amados irmãos? Dá para dizer aleluia para Jesus? Aleluia. Dá para dizer aleluia para Jesus? Deixa o fogo pegar, deixa o fogo pegar, deixa o fogo pegar, que alguém vai ficar extasiado com o poder de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Não era vinho. Por que não era vinho? Porque eu fiz uma pesquisa, eles disseram que eles estavam bêbados. E que hora foi que o Espírito Santo foi derramado? O Espírito Santo foi derramado às 9 horas da manhã, a hora terceira. Os judeus, eles contam as horas a partir das 6 da manhã. De 6 às 7, hora primeira. De 7 às 8, hora segunda. 9 horas, completa a hora terceira. A hora terceira não é 3 da tarde. A 3 da tarde é a hora nona. Hora nona. De manhã, 9 horas da manhã, hora terceira. E o judeu nem comia, nem bebia. Eu fiz uma pesquisa. O judeu não come, nem comia, não sei hoje porque as coisas mudaram. Mas no tempo de Jesus, o judeu nem comia, nem bebia antes das 9 da manhã. Eles só comiam e só bebiam, só quebravam o jejum depois que o sacerdote oferecia o primeiro sacrifício, às 9 da manhã. Aí Pedro disse, não é possível que esse povo esteja bêbado, sendo a hora terceira do dia. Em Israel, naquele tempo, ninguém comia nem bebia até 9 da manhã. Somente depois que o sacerdote oferecia o sacrifício da manhã, às 9 da manhã, que a terceira hora era que o povo tinha direito de comer. Então, não pode ser. Não é cachaça não, é poder de Deus. Aleluia, não é loucura não, é poder de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Agora, para encerrar, porque já estamos chegando ao horário, agora vamos ver uma coisa interessantíssima. Capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Pedro, porém,
Pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pronto. Parou as línguas estranhas, pararam as línguas estranhas, e agora Pedro se levantou para quê? Para pregar a palavra. O que é que eu aprendo aqui? Que tudo tem o seu tempo. Tem a hora de falar língua e tem a hora de Pedro se levantar para pregar a palavra. Tem igreja por aí afora, existem dois extremos, o formalismo e o fanatismo. O que é o formalismo? O formalismo é proibir falar línguas. O formalismo é proibir profetizar. O formalismo é proibir as manifestações. E o fanatismo? Um lado formalismo e o outro fanatismo. O que é o lado do fanatismo? O fanatismo é aquela igreja que não tem pregação. É o culto todinho de línguas, é o culto todinho de profecia, é o culto todinho de reteté. Não, senhor. Não, senhor. As manifestações, elas existem, mas o principal da igreja não são as manifestações. O principal é a palavra. Amém? Amém? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pararam as manifestações e agora Pedro se levanta e abre a boca para fazer o primeiro sermão. Amém? Agora não é hora de falar língua, agora não é hora de profetizar, agora é hora do sermão. No meio do sermão, Deus pode fazer uma visita, mas o carro-chefe é o sermão da palavra de Deus. Vamos ver isso, irmãos amados? Glória a Deus! Vamos ver isso em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, 18. 1 Coríntios 14, 18, por gentileza. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Olha, São Paulo era batizado no Espírito Santo. E ele falava mais língua do que todos os crentes. Ele disse, dou graças a Deus. Aí os incrédulos, os racionalistas, pastor Severino, eles dizem assim, não, essas línguas que Paulo falava, era grego, era latim, era hebraico. Não, não diga isso não, que vai cair um curisco na sua cabeça. Ele está falando de dons espirituais. Ele não está falando de xenolalia. Ele está falando de glossolalia. O capítulo está falando dos dons. Você dizer que Paulo está falando que falava língua grega, hebraica e latim, você vai cair um curisco na sua cabeça. Quando a gente diz uma doidice, às vezes as pessoas de outros estados, elas não entendem a nossa linguagem. E a gente diz coisas aqui que elas até se ofendem. Mas quando eu era menino que a gente dizia uma doidice, que a gente dizia uma coisa errada, a minha avó disse, menino, não diga isso não, menino, que isso é um relincho. Era quando a gente dizia uma coisa errada, era assim, né? Isso é um relincho. E o matuto não chama nem relincho, o matuto chama rincho. Você está rinchando, glória a Deus. E a gente não se ofendia. Se ofendia porque sabia que era um doido que estava dizendo, né? E também dizia assim, quando a gente dizia uma coisa errada, a minha avó dizia, olha, menino, não diga isso não, que vai cair um curisco na sua cabeça. O que é um curisco? Quem sabe o que é um curisco? É uma pedra, um raio com uma pedra. Pum, cai ciscando, glória a Jesus. Então, você dizer que Paulo, quando disse que falava línguas, estava se referindo a hebraico, estava se referindo a latim, estava se referindo a aramaico, você vai cair um curisco na sua cabeça, porque o contexto é dos dons espirituais, não é de xenolalia, é de glossolalia que Paulo está falando. Ele disse, eu dou graças a Deus que falo mais língua do que vós. Que línguas eram estas? Me ajudem a interpretar corretamente o texto. Que línguas eram estas? Línguas estranhas, mistérios. Aleluia, glória a Deus. Paulo era pentecostal. Mas ele disse, capítulo 14, versículo 18, agora o 19. Agora o que ele diz? Todavia,
Eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Olha, irmão, se o culto for todo de línguas, o que é que vai acontecer? Começa o culto falando língua, passar 2 horas falando língua, sem pregação, sem doutrina, sem ensinamento. Paulo disse o quê? Foi o que Paulo disse. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria língua, na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Amém? Então, quando você tem pregador que vai pregar, fala mais língua do que em português. Está errado. Está errado. Fala a língua, vai pregar, fala a língua, 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 fala a língua. E quando termina língua, e pronto, acabou. Faltou o quê? Que foi de acordo com esse texto? O que é que vai faltar para os ouvintes? Olha o texto, o que é que vai faltar? Aí está o texto, está dizendo o quê? Para que eu possa também o quê, irmãos? Instruir os outros. Instruir. Por que é que nossa igreja é instruída? Por que é que nossa igreja é instruída? Por causa da palavra. Aqui as coisas são dosadas. Tem língua estranha, mas tem a instrução, que é para o raciocínio. Você vê que a igreja de Deus não é uma loucura. A igreja de Deus não é um fanatismo. A igreja de Deus é uma coisa equilibrada. Tem a hora de falar língua e tem a hora da instrução, que tem que ser na língua do povo. Instruir. Glória a Deus. Então, irmãos amados, o pregador, vocês que são novos pregadores, não imite esses pregadores que vão pregar e fica falando língua o tempo todo. E às vezes não é nem língua do céu, às vezes é língua inventada, para chamar atenção. Para dizer que está cheio. Eu estou cheio de vento. Não, senhor. Para atrair o povo, para fazer movimento, não. Pregue a palavra. E os sinais, eles vão acompanhar a palavra. O carro-chefe é a palavra de Deus. Quem diz aleluia para Jesus nesta noite? Agora, depois da palavra, aí, quem dá aleluia para Jesus nessa noite? A Bíblia diz, e eles partiram. Vamos para a Bíblia, vamos para terminar. Tinha muitos outros versículos, mas não vai dar para ler. Vamos ver Atos, ou melhor, Marcos 16 e 20, para encerrar. Marcos 16 e 20, olha aí. Todo mundo leia, 1, 2, 3. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. O que era que eles pregavam? Qual era o carro-chefe? O que era que eles pregavam? Aí a Bíblia diz que quando eles pregavam a palavra, o Senhor confirmava com sinais. Os sinais não vão na frente, os sinais vão atrás. Primeiro aí depois das palavras de Deus, da pregação, da instrução, aí vem os sinais. Aí vem cura, vem batismo com o Espírito Santo, vem profecia, vem dons espirituais. Quem crê nisso, dê um glória para Jesus. No dia de Pentecostes, quando Pedro levantou-se, foi para fazer o quê? Falaram línguas, mas depois Pedro levantou-se para pregar o quê, meus irmãos e irmãos? A palavra. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês, pregadores novos, não acompanhem esse mau exemplo por aí afora, não, viu? Preguem depois da palavra, que é que chegarão? Os sinais. Tem alguém para Jesus nessa noite? Levante a mão, alguém para Jesus. Alguém quer ser crente ou quer se reconciliar? Onde está alguém que quer ser crente ou quer se reconciliar? Levante a mão, por favor. Não tenho tempo para demorar, mas estou aguardando você aqui neste lugar. Onde está a primeira pessoa? Tem alguém? Se não há, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Terça-feira, Santa Ceia do
Senhor, aqui com a ajuda de Deus. Amém? Dia 1º já será a Santa Ceia. Vamos orar ao Senhor. Convidamos o pastor Isaías, nosso decano, pastor do campo de São José da Laje. Ele vai orar ao Senhor, entregar o trabalho nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus.